Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Igualdade Racial, tenho a honra de apresentar o webinar Dia Internacional contra a Discriminação Racial, Direito Antidiscriminatório, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a doutora Maria Silvia de Oliveira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todas, todos e todes que nos assistem, que nos prestigiam nesta noite, que vamos conversar um pouco sobre, como já disse a nossa assistente, o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Esse dia foi criado pela Organização das Nações Unidas, de acordo com a resolução 2142, em 1960, onde foram assassinadas cerca de 60 pessoas e outras 186 pessoas ficaram feridas em 21 de março de 1960. Essa resolução foi aprovada a partir de um seminário organizado pela ONU, um seminário que aconteceu em Brasília, em pleno período militar, não é? E quem quiser saber um pouco mais dessa história, pode assistir no YouTube da Coalizão Negra por Direitos a verdadeira aula de história proferida pelo professor Edson Cardoso no último dia 21 de março. E hoje teremos uma outra aula magna aí, com as presenças do professor Samuel Vida, da doutora Rosana Rufino e como debatedora, a doutora Lázara Carvalho, a quem eu passo a palavra agora para apresentar os nossos convidados. Uma boa noite a todos e um ótimo evento. Espero que a gente consiga aí o nosso intento de trazer mais conhecimento e informação para todos vocês. Boa noite a todas, todos e todes que nos acompanham aqui pelo link do Zoom e também por aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook. Com muita alegria que nós temos a oportunidade nessa noite de ouvir sobre o Dia Internacional de Combate à Discriminação através de duas pessoas de excelência no tema, além de excelência na vida, como o Dr. Samuel Vida e a nossa querida doutora Rosana Rufino. Eu, de antemão, já me coloco aqui como uma fã de ambos, estou com uma expectativa muito grande para todo o conhecimento que nós vamos poder adquirir nessa noite, as experiências que serão trocadas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente da Comissão de Igualdade Racial, doutora Maria Silvia de Oliveira, e dar início aos trabalhos, porque nós temos pouco tempo diante de tudo que nós temos a expectativa de ouvir e aprender nessa noite, lendo aqui o currículo dos nossos palestrantes dessa noite. Primeiro, eu vou apresentar aqui, embora eu saiba que dispensa apresentações, Dr. Samuel Vida, que é o Gandhi Xangô do Terreiro do Cobre, advogado, professor de Direito da UFBA, coordenador do Programa de Direito e Relações Raciais, PDRR UFBA, secretário executivo da AGANJU, Afro Gabinete de Articulação Institucional e Jurídica, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, doutorando em Direito em Estado e Constituição pela UNB também. E acompanhando ele nessa noite, nessa palestra e nos debates, a doutora Rosana Rufino, que é mãe, professora e advogada, assessora jurídica parlamentar, mestranda em Humanidades, Direito e outras legitimidades pela Universidade de São Paulo,
diretora executiva do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, o IAMB, coordenadora do Núcleo de Humanidade na Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, segunda vice-presidente da Comissão de Advocacia Assalariada e integrante da Secretaria Executiva da Comissão de Igualdade Racial da OAB Seccional São Paulo. É com muita honra que eu passo a palavra ao nosso primeiro painelista, Dr. Samuel Vida, por gentileza. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. O áudio está bom? Tranquilo? Eu quero iniciar agradecendo imensamente pela gentileza do convite formulado pela Comissão de Combate à Discriminação da UAB São Paulo. É um presente ser convidado a figurar como interlocutor num evento tão importante, uma instituição que é das mais expressivas das seccionais que articulam os advogados, que organizam os advogados no Brasil. E mais ainda pela oportunidade especialíssima de me colocar numa mesa na grata e prazerosa companhia das companheiras que aqui se encontram. Doutora Maria Silva de Oliveira, uma amiga e uma pessoa que eu admiro muito pelo importante trabalho que desenvolve, tanto no campo da advocacia quanto no campo do movimento negro. É uma das arquitetas das nossas mais produtivas intervenções do movimento negro, que é a Coalizão Negra por Direitos. A doutora Lázara Carvalho, que eu não conhecia pessoalmente, é o primeiro contato mais direto, mas que já acompanho nas redes sociais e também admiro pelo engajamento, pelo comprometimento. E minha querida doutora Rosana Rufino, que pude conhecer pessoalmente há pouco tempo, há um ano atrás, aliás, foi a nossa última atividade antes da pandemia, né, na Conferência Nacional da Mulher Advogada, onde pudemos trocar algumas figurinhas, ter um pouco mais de contato, participar juntos de uma importante iniciativa das mulheres negras advogadas, que, de certa forma, pautou tanto a Conferência Nacional da Mulher Advogada, quanto os desdobramentos que, inclusive, redundaram na conquista preciosa das cotas da paridade para os processos de composição das diretorias, das seccionais, no próximo período. Então, é um presente. Destaco ainda o fato, pouco usual, mas cada vez mais revelador de uma tendência que corrige uma injustiça, que é ser o único homem numa mesa composta por 3 mulheres negras. Isso é muito gratificante e nos ajuda, inclusive, enquanto homens, a repensar o nosso papel e a construir juntos um horizonte de equidade que corrige as distorções que historicamente se acumularam. Mesmo na luta antirracista, nós não estamos imunes às manifestações de privilégios de gênero, nós não estamos imunes à repetição dos vícios, né, do machismo, do patriarcado, que nos conferem privilégios, que naturalizam o monopólio das representações. E, portanto, eu fico extremamente grato de estar numa mesa com esta composição, pela qualidade, pelo simbolismo, pelo significado alvissareiro que representa para o nosso horizonte futuro. Bom, eu gostaria de trabalhar com 2 eixos de abordagem na nossa conversa de hoje. Um de ordem histórica um pouco mais profunda e o outro dialogando um pouco mais com o 21 de março e a importância desse instrumento, pensando a partir do sistema ONU e pensando a partir, sobretudo, da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em 2001. Eu não sei exatamente qual é o tempo que eu tenho. Eu precisaria de uma sinalização para não me alongar demais e não comprometer a organização. 20 minutos? Qual é? Doutor Samuel, vamos começar então com 20 minutos de fala, e aí eu sinalizo aqui, e aí a gente, para ter tempo para as perguntas, que eu tenho certeza que serão muitas. Exatamente. Então, eu vou programar para os 20 minutos. Me informe quando faltar 5, porque eu
se for preciso, faço um rearranjo para não violar o tempo combinado. Pois bem, do ponto de vista mais geral, eu penso que há um ponto de partida que precisa ser destacado no campo do direito, que diz respeito a como o direito é um retardatário maior no debate sobre relações raciais na modernidade. Quero dizer com isso, há um debate que há algumas décadas vem sendo feito sobre a modernidade, mostrando que tudo que se fala sobre a modernidade, como discurso hegemônico, a ideia de que a modernidade trouxe liberdade, progresso, desenvolvimento, garantias de direitos, tudo isso precisa ser posto em xeque e redefinido, rediscutido, porque, ao tempo que se afirma esse legado positivo da modernidade, se escamoteia o fato de que, durante a modernidade, as maiores aberrações que a humanidade pôde conhecer tiveram lugar. O genocídio dos povos ameríndios é um exemplo dramático de um morticínio sem precedentes na história da humanidade. A escravização africana, a pilhagem de recursos materiais, naturais, sobretudo das Américas e da África, e, sobretudo, um legado de estruturas sociais e institucionais profundamente perversas, que, mesmo com o fim do colonialismo, não puseram fim às injustiças. O Aimé Césaire, um pensador, poeta da Martinica, já em meados do século passado, numa obra fantástica chamada Discurso sobre o Colonialismo, punha o dedo na ferida, chamando a atenção para o fato de que o colonialismo acabou enquanto regime formal de controle político, territorial, dos recursos naturais por parte das metrópoles europeias, mas não acabou enquanto legado. Ele vai afirmar que o colonialismo não acabou. Ele continua sendo reproduzido por mecanismos culturais, linguísticos, simbólicos e materiais. E, portanto, há algo a ser reconsiderado nessa história da modernidade. Ora, a ciência tem feito seu acerto de contas, a política, de certa forma, tem feito seu acerto de contas. Nós, no direito, não. Nós continuamos tratando o direito moderno como se ele fosse, de fato, um produto da razão humana, elaborado a partir de uma espécie de ponto de referência universal, orientado por uma suposta moralidade voltada para o bem comum, para a proteção da sociedade. E, por fim, insistimos na ideia de que ele é universalmente aplicável a todos. Essa forma de conceber o direito herdada da modernidade nunca correspondeu com os fatos, em nenhuma sociedade, nem mesmo nas metrópoles. O direito sempre foi um produto construído no calor das relações históricas, concretas da vida. O direito nunca esteve descolado, portanto, do tráfico negreiro. O tráfico negreiro, a experiência da escravidão, vai informar todo o processo de juridicidade moderno. Só para vocês terem uma ideia, que eu estou tentando aqui, rapidamente tangenciar, o grande debate filosófico que funda os primórdios do direito moderno é o debate sobre a guerra justa. E esse debate estava diretamente vinculado à legitimação da ação genocida dos impérios espanhol e português nas Américas, e, no segundo momento, da escravização africana. Não há como separar o direito moderno, as teorias que o sustentam, desse processo brutal de desigualdades. Este direito serviu para justificar as desigualdades do período colonial e hoje serve para escamotear, esconder, disfarçar as desigualdades que se perpetuam nos sistemas políticos, sociais, econômicos, contemporâneos em todo o mundo, especialmente nos países ex-colônias. Isso é relevante, porque senão a gente cai numa armadilha perigosa, que é a de pensar o direito como um recurso neutro que pode ser usado curativamente para mazelas que existem na sociedade. Não é bem assim. O direito reflete sempre a sociedade. Se nós temos uma sociedade racista,
nós temos um direito que, ainda que não explicitamente, é também racista. E o racismo opera no direito de uma forma muito sutil, porque ele pode se apresentar com o discurso de universalismo. Vou dar alguns exemplos da nossa experiência para dar mais densidade ao que eu estou tentando apresentar. A nossa primeira Constituição, a de 1824, uma Constituição imperial outorgada pelo imperador depois de dissolvida a Assembleia Constituinte, pode nos servir para esse exemplo. Há dois momentos nesse processo que merecem nossa atenção. O primeiro é o da Constituinte, que, mesmo tendo sido dissolvida, nos permite entender o que pensava a elite política imperial naquele momento, no momento que estava fundando o Estado Nacional. Há uma obra recente de um jovem pesquisador negro, Marcos Queiroz, Constitucionalismo e Atlântico Negro, que vai resgatar como o Haiti era o elemento principal debatido naquele processo constituinte. Nosso Estado Nacional, nossa ordem constitucional, é elaborada pensando como impedir que aqui virasse um Haiti, ou seja, como impedir que os negros, sendo maioria, pudessem constituir politicamente o Estado e dirigir o país. O Haiti é o primeiro Estado negro independente, moderno, fora da África, construído por uma revolta, uma rebelião, uma revolução que, durante 15 anos de guerra civil, conseguiu produzir a emancipação daquele Estado. Então, uma sociedade, um Estado que paga um preço alto até hoje por isso. Pois bem, nossa ordem constitucional, isso está nos anais da Constituinte de 1823, é só ir até as fontes e manusear. Os discursos dos políticos do Império era como construir um Estado e uma ordem jurídica que impedisse que os negros viessem a ser maioria, né, e participassem dos destinos políticos do país. Essa Constituinte é, digamos assim, inviabilizada, porque ela contrariou alguns interesses do imperador, e nós temos uma carta outorgada. O que é que essa carta apresenta de novidade? Ela não fala na escravidão. É uma carta que, do ponto de vista formal, é considerada, nos estudos do constitucionalismo em todo o mundo, como a mais avançada Constituição liberal da primeira metade do século XIX. É uma carta que inclui direitos que até mesmo na Europa ainda não eram assegurados. Mas é uma carta que, ao mesmo tempo, ainda que silenciando sobre a escravidão, mantém a escravidão, né? Ou seja, nós introduzimos uma ordem jurídica que diz que todos são iguais, mas existem os escravos. Nós constituímos um modo de pensar o direito que diz que esse direito é disponível para todos, mas o escravizado não é sujeito de direito. E quando ele conquista a liberdade, a própria Constituição o enquadra na categoria de liberto. E aí nós vamos entender um detalhe curioso. Nossa ordem jurídico-constitucional se estatui, se estabelece reconhecendo uma hierarquia situacional. Nós temos o cidadão livre, que é, de fato, o que goza de todos os direitos, que se confunde com a parcela branca da sociedade. Nós temos o liberto, que não é plenamente cidadão, ele não goza de todos os direitos, ele não pode ser votado, por exemplo, ele não tem acesso a uma série de direitos. Nós temos o escravizado, que sequer é citado e continua totalmente fora do, digamos assim, da comunidade político-jurídica que aquele Estado recém-fundado constitui, né? Então, vejam bem, esse é o modelo. Esse é o modelo do constitucionalismo francês, que mantém escravizados os negros nas Antilhas, mesmo falando que fez uma revolução a favor da liberdade do homem. Esse é o modelo do constitucionalismo norte-americano, que, mesmo fazendo a ruptura com a metrópole inglesa, mantém os negros escravizados por cerca de 100 anos. E somente com uma guerra civil os negros conquistam a liberdade e a cidadania, mais cerca de um século depois de adotada a Constituição norte-americana. Então, isso é muito representativo do que eu estou tentando dizer. O direito, ainda que se anuncie com um discurso universalista, jamais na modernidade foi, de fato, protetivo, acessível, representativo da totalidade dos sujeitos que compõem as sociedades humanas. No nosso caso, privou as maiorias, né, de acesso a essas proteções. Podemos rapidamente falar de outros exemplos, no caso brasileiro, para ilustrar melhor. A Constituição de 1891 estabelece a proibição do voto para o analfabeto.
Aí vocês podem dizer, mas o que é que tem a ver isso com raça? Ora, quem era analfabeto 3 anos após o fim da escravidão? Ainda hoje, quem é a maioria dos analfabetos no Brasil, se não a população negra? Então, esta medida atingiu intensamente amplas parcelas da população negra que, mesmo sendo formalmente declarada cidadã do ponto de vista constitucional, não tinha acesso ao direito elementar da cidadania, que era o direito de voto. Essa regra desigualizante é tão absurda aos nossos olhos, entretanto, ela se mantém parcialmente ainda hoje, porque o analfabeto não pode ser votado em plena vigência de uma Constituição como a nossa, extremamente democrática, do século XXI. Nós temos ainda uma interdição que atinge a cidadania de pessoas, sobretudo negras. Pensem, por exemplo, nos quilombos. Quantas lideranças quilombolas, em mais de 5.000 quilombos no Brasil, não sendo alfabetizadas, e muitas vezes são as mais importantes lideranças de sua comunidade, não podem se candidatar a vereador, por exemplo. Não é? Então, nós temos medidas, mecanismos que atingem desigualmente. Vou dar um outro exemplo mais recente, para não ficar muito longa a lista de exemplos, e passar ao segundo aspecto, que é o da Conferência da ONU. As trabalhadoras domésticas. Né? Vocês já perceberam que nossa ordem constitucional introduz uma contradição absurda ao regular os direitos das trabalhadoras domésticas? Os direitos sociais são enunciados sempre como acessíveis e garantidos a todos os trabalhadores. Lá para as tantas, se excepciona. E se diz que uma determinada categoria de trabalhadores não tem todos os direitos. Não tem todos os direitos. Como justificar isso, se não pelo dado objetivo da vida material, que confirma que mais de 80% das pessoas que integram esse contingente de trabalhadores são negras e mulheres. Né? Então, nós temos aí mais um exemplo de como um discurso jurídico formalmente universalista pode esconder, abrigar normas, procedimentos que discriminam, que preterem, que excluem pessoas. Vou dar um último exemplo para finalizar esse primeiro aspecto. Nós temos assistido com muita intensidade o debate sobre o uso do direito com fins persecutórios durante o processo contra o presidente, o ex-presidente Lula. E é verdade. Né? O STF acaba de reconhecer cabalmente a parcialidade do juiz Moro, as aberrações que foram praticadas naquele processo, gerando uma indefinição entre acusação, magistrado, provas ilícitas, grampo de advogados, uma série de aberrações que são todas tecnicamente ilegais, tecnicamente abusivas, e agora definitivamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. O que tem de novidade nessa história não é que isso tenha acontecido apenas nesse caso. O que tem de novidade nessa história é que tem acontecido contra um ex-presidente da República, contra uma pessoa que, ainda que de origem popular, integra hoje, pelo menos no plano simbólico, a elite do país, a elite política do país. Porque tudo o que foi feito com Lula, em grau mais intenso, de forma muito mais contundente, é feito cotidianamente, sobretudo no judiciário criminal, contra pessoas simples do povo, pessoas negras. Né? Vocês devem ter assistido uma matéria que o Fantástico exibiu há 3 ou 4 semanas atrás, que mostrou isso. Por exemplo, há um sistema de coleta de fotos para montar acervos de suspeitos de forma absolutamente abusiva, que produz prisões, condenações, cumprimentos de penas absolutamente inconsistentes, dirigidos a pessoas inocentes. Né? Então, nós temos essas aberrações praticadas numa intensidade muito mais contundente. Eu sempre brinco nos debates dizendo que, se Lula foi constrangido com a condução coercitiva, nós gostaríamos que esse fosse o padrão de tratamento dos nossos jovens negros da periferia. Ser preso, ser conduzido coercitivamente para um depoimento numa delegacia com a televisão assistindo, com a televisão cobrindo. Nós sabemos que não é assim que funciona com os nossos jovens. Então, nada disso é novidade, e o direito continua sendo o espaço que reproduz as iniquidades e perpetua essas iniquidades. Nós, do campo jurídico, temos o dever de debater melhor essas questões e de refundar uma tradição de perspectiva antirracista para o direito, o que significa reinventar o direito, utilizar os instrumentos
que existe, disputá-lo hermeneuticamente, ressignificá-lo operacionalmente. Sobre o segundo aspecto, sendo bastante breve, eu gostaria de destacar que o Dia Internacional de Luta contra o Racismo tem uma história extremamente conectada com a aprovação da Convenção pela Eliminação do Racismo, um documento extremamente inovador, que nos cursos de direitos humanos muitas vezes não é discutido, e esse documento precede as duas cartas, os dois pactos, que são normalmente discutidos, o Pacto de Direitos Econômicos e Sociais, o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Ela é anterior, né? A Convenção é de 65, os pactos são de 66, e ela tem um conjunto de instrumentos jurídicos que já, àquela altura, apontava a ação afirmativa, as políticas reparatórias como eixo de combate ao racismo. Entretanto, por razões políticas, durante cerca de meio século, se debateu como paradigma de racismo exclusivamente o sistema do Jim Crow norte-americano, aquele sistema segregado do sul dos Estados Unidos, em que leis expressamente previam o tratamento desigual entre negros e brancos, e o regime da África do Sul, do apartheid, que também dispunha de normas expressamente discriminatórias. Criou-se assim uma ideia de que só era racismo aquele tipo de prática, criando uma espécie de nuvem, de cortina de fumaça, melhor dizendo, escondendo as diversas outras formas de racismo, eu diria que muitas delas mais eficazes. Porque quando o racismo é ostensivo e explícito, ele provoca a vítima a reagir. Quando existe uma lei dizendo que você tem que sentar no fundo do ônibus e dar seu lugar para um branco, você produz uma Rosa Parks, que se levanta e diz, não vou dar meu lugar, né? E gera um confronto que possibilita um deslocamento. Quando o racismo opera de uma forma sutil, não revelada, ainda que contundente, ele cria uma confusão, inclusive, de autopercepção da vítima sobre os motivos que levaram à discriminação, produzindo, assim, uma dificuldade na mobilização reativa. Ele cria, inclusive, fantasias como a que nós temos no Brasil de democracia racial, né? O mito de uma sociedade miscigenada onde não haveria racismo, ou o racismo seria apenas aquilo que eu chamo de manifestação patológica, a pessoa que odeia negro que declara isso. Ora, eu diria a vocês, este é o racismo que menos me importa. Porque este racismo, assim como aqueles expressos do Jim Crow e do apartheid, produz reação imediata. Nenhuma pessoa negra, ao ser agredida moralmente, ao ser injuriada, ao ser abordada violentamente por outra pessoa, deixa de reagir. Reage até fisicamente, muitas vezes. E, portanto, essa forma de racismo sempre teve e tem respostas. Agora, quando a gente chega no judiciário e constata que apenas 15% dos juízes são negros, e desses 15%, 14% são pardos, e a gente sabe que, né, na categoria pardo, às vezes, se escondem pessoas que não são efetivamente vítimas da discriminação, que se identificam como pardas até para obter vantagem, sobretudo acesso a políticas reparatórias, né? Então, nós sabemos que são, na verdade, esse número é menor do que 15%. Esse é o racismo que me incomoda. É chegar numa universidade, como a que eu integro, e descobrir, eu entrei em 2000, que em 40 anos eu fui o segundo professor negro na faculdade de Direito. A minha geração, que formou uma década e meia antes, teve apenas um professor negro. E eu descobri que hoje, em 2021, no universo de quase 200 professores, nós somos 6. Nós somos apenas 6. Nós estamos falando de uma realidade em que existem milhares de profissionais do direito altamente qualificados academicamente que poderiam ocupar estas vagas. E a gente sabe que não ocupam por razões que são estruturalmente excludentes, né? Não é por falta de talento, não é por falta de qualificação, é pela incidência de uma série de mecanismos indiretos que promovem institucionalmente efeitos discriminatórios. Então, a Convenção já previa isso. Esse modelo de centralidade do racismo no apartheid e no modelo norte-americano dificultou que essas normas ganhassem relevância e, finalmente, em 2001, nós tivemos uma convenção, a Conferência Internacional, a terceira Conferência Internacional da ONU contra o Racismo, que retoma esse marco da Convenção e produz os documentos de Durban,
propondo como eixo central a política de reparação, a política pública de ações afirmativas e mecanismos compensatórios diversos. Então, nós entramos num novo patamar e eu quero finalizar dizendo que nós temos hoje um avanço no campo do direito de normas que são extremamente potentes, possibilitadoras de ações reversivas do racismo. Entretanto, nós temos uma formação jurídica que não faz com que essas normas sejam otimizadas. Advogados, juízes, promotores, defensores têm uma formação jurídica ainda norteada pelo ideal que eu há pouco comentava como impróprio, uma visão de direito que não corresponde à realidade, uma incapacidade de leitura crítica da realidade brasileira, uma incompreensão desse instrumental e do seu papel relevante, e, portanto, essa conquista dos movimentos negros continua quase sempre adormecida no papel. Estatuto da Igualdade Racial, lei que regulamenta cotas para concursos públicos, diversos dispositivos municipais e estaduais que proliferam em todo o Brasil e que, entretanto, têm uma baixíssima aplicabilidade, não são discutidos, em geral, nas faculdades, durante o processo de formação na graduação, não são integrantes das políticas de formação das várias corporações do campo jurídico, as escolas de formação da magistratura, as escolas do Ministério Público, as escolas da Defensoria Pública, e, portanto, acabam sofrendo um esvaziamento. Logo, o nosso desafio é bastante complexo, mas precisa ser visualizado numa espécie de programa, de plataforma de ação, de modo a articular em várias frentes esse combate. Uma frente é a da formação jurídica e a da pesquisa jurídica. A formação propriamente dita, tanto na academia, na graduação, quanto nas escolas setoriais e institucionais, a pesquisa para trazer à tona. Volto a dar o exemplo do Marcos Queiroz, o jovem pesquisador que mostra um dado que provavelmente era ignorado por todos nós, como o debate sobre o Haiti funda a ordem constitucional brasileira. E fora do campo acadêmico e da formação, a luta pelo ingresso nas carreiras jurídicas, sobretudo nas instituições, nas corporações jurídicas, de pessoas negras, e não apenas a entrada física, mas a entrada temática, né? A garantia de que esses temas, esses instrumentos sejam melhor conhecidos e sejam adequadamente utilizados. Eu vou dar como última contribuição um exemplo do Brasite, né? Aqui na Bahia, nós estamos nos deparando, neste momento, com uma operação econômica pela qual o Carrefour compra a principal rede de supermercados, a Big, que antigamente era Walmart, enfim, e passa a ser a principal operadora. Eles vão concentrar em algumas regiões da Bahia mais de 80% da rede dos supermercados de médio e grande porte. A mesma Carrefour do assassinato de Belos. Existem instrumentos para questionar isso, ou nós temos que esperar que matem outros jovens negros no interior de supermercados para que nós provoquemos essas instituições e as responsabilizemos? Eu diria a vocês que existem os instrumentos já normatizados, já assimilados, mas para que eles funcionem é preciso que o Ministério Público compreenda e cumpra seu papel, ou a Defensoria Pública, dependendo do caso. É preciso que o próprio Executivo, né, tenha também a sua cota de responsabilidade e de colaboração, e é preciso que o conjunto de sujeitos, sobretudo nós, negras e negros, que integramos o campo jurídico, saibamos utilizar esses instrumentos, provocar essas instituições, disputar pelo uso desse repertório para que isso produza efeitos. E eu finalizo informando que aqui na Bahia, o Aganju vai adotar um expediente para provocar, né, essas instituições a tomarem uma atitude, inclusive preventiva. Nós não queremos ser procurados daqui a 6 meses pela família de um jovem negro assassinado. Nós queremos inverter essa lógica. E é possível adotar medidas no campo jurídico que não sejam meramente reativas, que não sejam meramente antidiscriminatórias, mas que sejam promocionais, né? Que coloquem a perspectiva
do direito no patamar de permanência e não de reatividade, de, né, precaução, de previdência e de disputa no outro nível de intensidade e de consequências. Eu paro por aqui, peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo, me coloco absolutamente à disposição, tanto para ouvir e aprender com as intervenções da doutora Rosana e da nossa mediadora, doutora Lázara, assim como com as questões que certamente surgirão dos assistentes e enriquecerão o nosso encontro e o nosso debate. Muito obrigado pela atenção. Doutor Samuel, nós ficamos extremamente agradecidas com a sua fala, com toda a potência e com toda essa riqueza de conhecimento que o senhor nos trouxe. Nós já temos excelentes perguntas aqui através do Q&A. Eu vou prestigiar agora a fala da doutora Rosana Rufino para que a gente tenha uma dinâmica muito mais fácil e de desenvolvimento com as perguntas ao final, porque assim a gente consegue fazer a troca entre o doutor Samuel e a doutora Rosana, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Eu gostaria agora de passar a palavra à doutora Rosana Rufino, a quem já teço aqui os meus agradecimentos antecipadamente, porque é uma pessoa que sempre me enriquece, com quem sempre aprendo, e tenho a honra de poder conviver, de ser amiga. Doutora Rosana, por gentileza, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos, boa noite, doutora Lázara, doutora Maria Silvia e doutor Samuel, que brilhantemente, até difícil falar, né, uma fala dele tão completa, sem ser também um pouco repetitiva, né, nas palavras, porque também é uma pessoa que eu admiro e respeito, então também não tem como minha fala muitas vezes não ir de encontro a dele, mas claro que ainda há muito a aprender com ele. Pensando, né, no dia de combate à luta contra a discriminação, né, que nós estamos aqui refletindo no último dia 21 de março, eu vou trazer o ponto de partida, né, nossa própria Constituição Federal, né, pensando em como que a gente pode atuar no combate à discriminação racial no Brasil. Então, se a gente partir, né, do pressuposto implícito na nossa legislação, o artigo 5º da Constituição Federal, que já tem mais de 32 anos, ela estabelece que todos são iguais perante a lei, sem qualquer tipo de distinção, de qualquer natureza, garantindo a todos os brasileiros, estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, enfim. Então, se a gente parte desse pressuposto, né, de um princípio de igualdade que está assegurado na nossa Constituição Federal, nós estamos pensando, então, em direitos iguais para todas as pessoas. Estamos falando da concretização de direitos humanos, que são os direitos, os princípios de igualdade e de não discriminação, que precisa estar estipulado. Estamos falando em promover a igualdade no acesso a direitos humanos, que são os direitos fundamentais, as garantias básicas para todo e qualquer cidadão e cidadã ter uma vida digna, né, que passa pelo tratamento diferenciado que só se justifica diante da consideração crítica dos fatores que desigualam e colocam indivíduos e grupos em situações de vantagem ou sociedade ou desvantagem na sociedade, né? Se a gente pensar que a introdução da não discriminação no direito internacional dos direitos humanos abandonou aquela postura de neutralidade quanto à condição social, econômica, política e cultural dos seres humanos, para admitir e reconhecer que certos indivíduos e grupos encontram-se em condição de vulnerabilidade e desigualdade social, o que reclama uma profunda revisão dos conceitos jurídicos tradicionais, né, e que atualmente já estão insustentáveis. E podemos seguir afirmando, então, que, apesar disso, nós somos uma sociedade, um país racista,
Porque existe um racismo estrutural e estruturante que se manifesta em nossas instituições, né? A gente pode chamar isso de racismo institucional. Por definição, né, o Programa de Combate ao Racismo Institucional implementado no Brasil em 2005 define o racismo institucional como o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado a pessoas em virtude da cor, da cultura, da origem racial ou étnica. E esse racismo institucional ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos discriminatórios que são adotados no cotidiano, né? Os quais são resultantes do preconceito racial, de uma atitude que combina estereótipos racistas, né? Falta de atenção e de ignorância. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações. Então, essa ausência reiterada do Estado em vários aspectos, né, a baixa qualidade de serviços e dos atendimentos prestados pelas instituições à população negra em geral, são sinais explícitos desse racismo que adentrou nas instituições e que vem operando, né, historicamente, como bem trouxe o Dr. Samuel, né? O racismo institucional ele está presente nos órgãos de segurança pública, no sistema de justiça, na educação, na saúde, nas relações trabalhistas, nos escritórios de advocacia, dentro dos partidos políticos, dentro dos órgãos do judiciário, instituições como a OAB, né, e os órgãos de justiça especial, a OAB, né, teriam que cumprir integralmente o seu papel de defensores dos direitos humanos e da Constituição Federal. O racismo institucional está presente em todas as estruturas governamentais e em toda a sociedade, né? Então, a gente precisa fazer uma nova reflexão sobre o princípio da igualdade que está lá presente, previsto na nossa Carta Magna, saindo do campo da igualdade formal para a igualdade material, fazendo valer efetivamente a igualdade entre todos, equiparando os homens e mulheres no que se refere à plenitude do gozo de direitos e também de deveres, indo além de simplesmente um tratamento uniforme, né, formalmente, mas uma igualdade real, verdadeira e efetiva, que atenda às necessidades sociais da nossa realidade atual. E eu acho que uma forma da gente pensar no combate à discriminação racial e como de ações práticas para combater o racismo são a existência de políticas públicas e ações afirmativas, que são dois pontos cruciais, no meu ponto de vista, que vem sido arduamente trabalhado pelo movimento negro no Brasil. E para mim, a implementação de dessas políticas é o reconhecimento da sociedade de que existem grupos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e desigualdade, como eu disse, e essas situações que legitimam que certos grupos se beneficiem dessas ações, né? Políticas públicas e ações afirmativas têm por objetivo reparações de distorções e desigualdades sociais e de mais práticas discriminatórias que são reiteradamente adotadas durante o processo de formação social do país, desde o período colonial até os dias atuais, né? Então, acho que para combater realmente a discriminação racial e o racismo no Brasil, nós precisamos ir para caminhar efetivamente em direção à justiça social e à equidade racial. Nós precisamos que seja cumprido, por exemplo, integralmente o Estatuto da Igualdade Racial, né? Um estatuto que é uma lei completa, né? Pensada há 10 anos atrás, pensada não, né? Mas promulgada há 10 anos atrás, também da luta dos movimentos sociais negros, de parlamentares negros, que prevê várias ações de proteção, né, aos direitos da população negra, mas também é um estatuto que ele não tem efetividade porque falta verba orçamentária para a aplicação desse sistema. A gente precisa que se dê atenção especial à saúde da população negra, por exemplo, agora em tempos de pandemia, onde a população negra tem sido assolada por esse vírus
morrendo sem atendimento médico, né, em sua maioria, sendo menos vacinada que pessoas brancas, mas também pós-pandemia, né, que se cumpra a política nacional de saúde integral de atenção à população negra, combatendo a mortalidade materna e infantil, que atinge, em sua maioria, mulheres e crianças negras, pensar na aplicação efetiva, né, da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, né? Eu sempre digo que isso não é falar de datas comemorativas, mas é discutir a importância do nosso histórico, do nosso passado ancestral, da cultura africana, para a formação da matemática, da ciência, da tecnologia, do próprio direito, né, de trazer a formação, de tirar o nosso lugar simplesmente de pessoas escravizadas, mas de pessoas também que têm uma cultura toda de conhecimento para ser compartilhada e ensinada para nossas crianças e para toda a população, né? Acho que esse momento, quando a gente fala de luta e combate à discriminação racial, é chamar a responsabilidade do Estado, das instituições, da sociedade, para que essa mudança ocorra e o debate da questão racial saia desse silenciamento ou de ações pontuais e superficiais e passe a ser o cerne de todas as ações e de todas as políticas implementadas nesses espaços. Eu acho que essa é a minha primeira contribuição aqui e agradeço a oportunidade de fala e de escuta. Excelente as contribuições, doutora Rosana, como sempre. Eu estou aqui ouvindo vocês e a cabeça ela entra num looping muito louco, porque você começa a descobrir que existem nomes sociológicos, nomes históricos para aquela situação que a gente sente na pele todos os dias. E em toda a fala que vocês trazem, é algo tão evidente na nossa sociedade, e principalmente essa questão que a doutora Rosana trouxe, da falácia da igualdade, que é uma igualdade formal, mas material não existe. E muitas pessoas, às vezes, para reafirmar práticas de invisibilização do racismo, utilizam exatamente isso. Nós somos todos iguais. Quando pensar que somos todos iguais, nos colocam nesse status quo, né? Se somos todos iguais, por que precisamos mudar? O que a gente tem que disputar de narrativa? Não tem nada para disputar de narrativa se somos todos iguais. Só que quando você fecha a Constituição e olha para o lado, seja num transporte público, ou seja nas ruas, ou dentro dessa pandemia, porque nós estamos vendo que as pessoas dizem que nós estamos todos no mesmo barco, e nós não estamos no mesmo barco, nós estamos todos sob a mesma tempestade, mas as condições de navegação de alguma parcela da população é bem diferente da outra. Nós sabemos que nessa tempestade existem pessoas que estão tranquilas em seus iates, e sabemos que outros, por exemplo, como as pessoas em situação de rua, não têm nem mesmo um colete salva-vidas. E quando nós andamos pelas ruas, eu faço muito esse teste do pescoço, e eu me identifico muito mais com as pessoas que estão lá, sem colete e sem teto, do que com as pessoas que estão nos melhores lugares, e, de certa forma, também mais a salvo, até mesmo dessa situação de pandemia. Nós temos aqui muitas perguntas, mas, relacionando tudo que foi dito pelo Dr. Samuel e a doutora Rosana, eu gostaria de usar o meu privilégio de mediadora nessa noite e fazer a primeira pergunta. Eu gostaria que vocês me dissessem a respeito dessa questão realmente do Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, até da situação que aconteceu em Sharpeville, que originou essa data, que é exatamente as pessoas negras precisarem de um passe para dizer em que lugares elas podiam circular dentro do espaço urbano. E o nosso dia a dia, porque eu vejo que nós temos um dia para fomentar, para falar sobre o combate a essa discriminação,
mas do meu ponto de vista, da minha perspectiva, nós ainda temos uma certa necessidade de passe para alguns lugares, e mesmo com esse passe nós não somos recebidos. Doutor Samuel, quer falar sobre isso? Depois também quero ouvir a opinião da doutora Rosana. A sua pergunta, além de muito pertinente, já dá resposta. Nós temos, de fato, em torno do 21 de março, a decisão da ONU de comemorar, celebrar um dia de luta contra o racismo, uma constatação da sua profundidade, da sua generalização. Eu quero, inclusive, lembrar que desde o massacre de Chapéu, vários outros massacres atingindo pessoas negras ocorreram, inclusive aqui no Brasil. Basta a gente lembrar dos 111 mortos em Carandiru, outros 19 trabalhadores sem terra em Eldorado dos Carajás. Nós temos inúmeros outros massacres que se repetem e quase sempre caem no esquecimento até que um novo massacre tome lugar. O massacre da Candelária, aqui em Salvador, a chacina do Cabula, inclusive durante um governo dito progressista, com um elogio do governador do Estado ao ocorrido. Então, o Dia Internacional da Luta contra o Racismo, eu acho que deve ser entendido como uma provocação da profundidade, da permanência, da perversidade que o racismo representa. E a referência a Chapéu é importante, porque chocou muito o mundo, foi um dos primeiros massacres filmados. Talvez por isso a época tenha provocado muito impacto. Você tem imagens fortes de fotos de pessoas sendo baleadas, crianças, adolescentes, etc. Mas é importante que a gente entenda que esse é um modo simbólico de manter na agenda política, de manter na memória, de reafirmar a atualidade da luta contra o racismo. O racismo não pode continuar sendo visto, como muitas vezes algumas pessoas insistem, como uma patologia individual, como um fenômeno que afeta a subjetividade de uma pessoa e que ela age como uma louca, como uma doente. Ora, racismo não é doença, racismo é um sistema de poder. Há quem se beneficie das mínimas práticas racistas até aquelas estruturas que definem hierarquias sociais, simbólicas, materiais, acessos privilegiados, preterições sistemáticas no exercício da cidadania. Então, a importância da gente celebrar, registrar, comemorar, realizar atos nesse dia, exatamente não para reportarmos invariavelmente aos anos 60 na África do Sul, mas para entendermos que aquilo ali se repete, aquilo não acabou, aquele massacre continua acontecendo de outras formas, em outros lugares, e perpetuando essa injustiça. Portanto, é uma agenda da nossa geração, é uma luta e um desafio do presente. E, volto a dizer, é muito significativo que a Conferência de Durban, ocorrida há 20 anos atrás, esteja sendo cada vez mais esquecida. Ela propõe uma carta de intenções, ela propõe uma plataforma de medidas que foi sendo progressivamente abandonada pelos governos, ainda que, no decorrer desses 20 anos, nós tenhamos experimentado a década da afrodescendência, celebrações pomposas que quase sempre servem para dizer que está sendo feito alguma coisa quando não está sendo feito nada. Eu acho que a gente tem que comemorar, como hoje a OAB São Paulo faz, não apenas para fazer um registro simbólico, mas para mobilizar a atenção e a atuação das pessoas pela agenda do presente e provocar deslocamentos nessa situação de profunda desigualdade. Então, são essas as considerações, doutora Lázaro. A gente devolve a palavra. Doutora Rosana, eu acredito que você possa trazer para a gente esse complemento de como é que nós ainda nos relacionamos, nos espaços urbanos e, sobretudo, nos espaços sociais e nos espaços de poder. O acesso de pessoas racializadas. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando
tem uma opinião formada e tem, claro, observado o dia a dia e sabe como as coisas realmente acontecem. Mas é sempre importante a gente expor, evidenciar, e principalmente quando nós temos a possibilidade de ter pessoas com falas tão bem embasadas, porque muitas vezes as pessoas entendem que a queixa de pessoas racializadas, ela vem pura e simplesmente de um machismo ou de um lugar comum. Eu acho que aqui nesse ambiente acadêmico e institucional, sobretudo dentro da OAB, que também precisa se engajar e trazer cada vez mais atitudes efetivas de promoção da equidade, é importante que a senhora tenha a sua voz e traga a sua voz e a sua impressão. Doutora Rosana, eu te passo a palavra. Os efeitos do racismo, né, e da discriminação racial são evidentes na nossa sociedade, em todas as esferas sociais. Eu acho que a discriminação racial é tangível e revela uma realidade extremamente triste, né, quando você faz esse comparativo entre o uso dos passes em Cherpoville, né, e a forma como ainda temos dificuldade de acesso a certos espaços urbanos e sociais, né, não deixa de ser um tipo de segregação, né? Se vocês têm, eu já falei isso em outras oportunidades, se nós temos bairros, né, geralmente periféricos e pobres, né, onde a maioria das pessoas que lá vivem são pessoas negras, né, o que as levou a ocupar esses espaços, né, em detrimento que bairros nobres são ocupados pela sua maioria de pessoas brancas. Se nós temos escolas de alto padrão de qualidade que são ocupadas só, em sua maioria por crianças brancas, também quais são os impedimentos que a sociedade coloca, né, os obstáculos para que crianças negras estejam acessando esses espaços também. Se nós temos grandes escritórios de advocacia ocupados também, na sua maioria, nos cargos de liderança por pessoas brancas, né? O que justifica a ausência da advocacia negra nesses espaços? Se nós temos na diretoria das OABs, na composição das comissões, nos funcionários, né, das OABs espalhadas pelo Brasil, maioria de pessoas brancas, né, esses espaços não são acolhidos, são hostis para as pessoas negras, independente do seu conhecimento técnico, da sua capacidade de eloquência, da sua formação, né, não nós já superamos, né, tentamos superar todos os dias, né, o racismo científico, né, que tentou implementar a ideia de que nós éramos inferiores intelectualmente. Então, se essa etapa já está superada, e nós estamos acessando universidades, acessando e saindo dessas universidades, acessando mestrados e doutorados, capacitação, especializações, porque nós não ocupamos esses espaços, é porque o racismo e a discriminação racial continuam latentes e bem visíveis, só não enxerga quem não quer. Olha, o debate está cada vez mais aquecido e eu estou aqui realmente muito curiosa. E tem uma pergunta excelente aqui da Elizabeth, que ela nos enviou no Q&A, eu vou passar para vocês. Elizabeth Leme, ela diz: como tem sido a revisão do sistema jurídico no Brasil quanto às questões atuais antirracistas, uma vez que em nosso país se reconhece o racismo, mas ninguém é condenado severamente por isso, pelo abrandamento da leitura pelos juízes, em dizer que o acusado não teve a intenção da prática do racismo. Eu peço licença, porque eu queria complementar essa questão. Certamente a Elizabeth está falando dessa comissão de juristas que foi formada aqui no Congresso Nacional para fazer a revisão da legislação antirracista. E você falou, doutor Samuel, que o grande problema, e que eu também entendo que é assim, é que, na verdade, essas leis nunca foram utilizadas e implementadas adequadamente. E você, me permita chamar de você, né, expôs aqui os
motivos, né? Nós temos um judiciário, um sistema de justiça que alheio à realidade, à vida da população negra e não consegue, como diz a doutora Gislaine dos Santos, numa aula que eu assisti com ela agora, aumentar o seu horizonte, né, interpretativo. E hoje, inclusive, eu fiquei muito surpresa porque eu li a decisão de uma juíza aqui de São Paulo sobre um rapaz na Fundação Getúlio Vargas, e ela entende que houve, sim, racismo e injúria racial. Então, a gente vê uma no fim do túnel. A minha pergunta, você acha pertinente, neste momento, nesse cenário que nós vivemos, essa revisão? A gente não pode estar dando um tiro no pé? Ok, esse classe de repassar. Vejam bem, a questão é muito oportuna, dialoga com uma dimensão muito cara da tradição política brasileira, que foi muito bem retratada por uma espécie de vague, né, de ironia bem-humorada que o Tancredo Neves formulava. Ele dizia, ele afirmava o seguinte: quando não se quer resolver algo no Brasil, aprova-se uma lei ou nomeia-se uma comissão. Então, eu acho que essa síntese de Tancredo representa muito bem essa situação, e particularmente esse movimento feito pelo antigo presidente da Câmara dos Deputados. Vejam, Rodrigo Maia foi o mais longevo presidente fora do período da ditadura. Né? Tirando Mazzini, que ficou muito tempo por conta das situações excepcionais que marcavam o período da ditadura, ele foi o mais longevo presidente. Nós criamos a Coalizão Negra por Direitos, inclusive numa ida à Câmara, discutindo com ele, etc. Na semana, praticamente, de saída da gestão, sem qualquer diálogo com o movimento negro, nomeia-se uma comissão. Tem pessoas muito bacanas, algumas minhas amigas, algumas que eu admiro muito, portanto, não se trata de nenhum tipo de questionamento sobre a competência dessas pessoas. São, em geral, juristas negros excelentes, pessoas muito sérias e engajadas. Agora, a forma utilizada para criar essa comissão me parece, novamente, cortina de fumaça. No momento em que nós temos, inclusive, as instituições bastante fragilizadas, com riscos de retrocesso, acreditar que o poder legislativo conservador, alinhado com o governo federal ultraconservador, que vem tentando, inclusive, aprovar normas que nos fragilizam, como o projeto anticrime, a excludente de licitude para policiais, etc., tenha possibilidade de aprovar leis melhores do que as que temos, ao invés de fazer um esforço para que as leis existentes sejam efetivadas. Então, me parece uma manobra típica de quem, saindo da cena política, quer ficar bem na fita da história, né? Então faz um gesto que chama a atenção, a responsabilidade pela implementação fica para o seu sucessor, que não tem, inclusive, nenhum compromisso com essa agenda, e serve para produzir mídia, para produzir, enfim, movimentações simbólicas, mas que, a meu ver, não dão conta do desafio. Me parece que seria muito mais produtivo, por exemplo, se nós estivéssemos discutindo com a Câmara, como tem tentado fazer a Coalizão Negra por Direitos, como é que você, numa situação de crise econômica, lida com a variável racial num universo onde as demissões, as retiradas de direitos trabalhistas estão se intensificando. Era muito mais produtivo sentar com a Câmara Federal para estar discutindo isso e, ao mesmo tempo, garantindo que as normas de diversos documentos, como o Estatuto da Igualdade, ganhassem maior densidade na implementação do que imaginando uma revisão que, se acontecer de ocorrer um bom trabalho da comissão, vai implicar numa provável rejeição ou até numa aprovação de elementos indesejados
não é, no curso disso aí. É bom lembrar que o primeiro projeto de lei da atual legislatura, após a eleição do presidente atual, foi exatamente o projeto de lei de uma deputada do PSL, Daiane Pimentel, aqui da Bahia, propondo o fim das cotas. No bojo de uma iniciativa dessa, o que nós poderemos ter, talvez, como desfecho, seja a aprovação pelas bancadas ruralistas, etc., de medidas, inclusive, que esvaziem mais ainda aquilo que a gente conquistou. Então, eu acho que é um erro grande, acho que é um erro tão grande quanto aquele da comissão que foi sentar com o Carrefour para adotar supostas medidas antirracistas logo após a morte do Beto. E eu não estou falando que a gente não deva discutir, não. Eu acho que a gente tem que sentar sim, a gente tem que discutir com o empresariado, é preciso pensar políticas. Agora, a gente tem que ter o cuidado de não se deixar enganar ou ser utilizado como marketing social. Ali era muito claro. Foi uma manobra explícita do Carrefour. Tanto que, depois dessa medida, de certa forma, o debate sobre a morte de Beto vai saindo de cena do debate público, como se tivesse resolvido. Agora o Carrefour vai doar dinheiro para combater o racismo. Não é assim que se resolve. E acho que a gente tem que ter mais maturidade para resistir a esse campo de sereia que, às vezes, ainda que bem intencionadamente, nos leva para o desserviço. Eu tenho uma opinião extremamente alinhada com aquela carta que a coalizão produziu, doutora Maria Silva, e acho que, de fato, a medida inoportuna, o momento inoportuno, a forma equivocada, e o eixo tem que ser o eixo de lutar pela garantia e efetivação dos direitos já conquistados. Eu gostaria de sinalizar aqui no chat e também no Facebook, algumas pessoas estão nos sinalizando, doutor Samuel, que tem uma dificuldade no áudio do senhor. Parece que tem algum ruído. Se o senhor estiver perto de uma janela, eu vou pedir a gentileza. Até fico constrangida de verificar se é, porque aí a gente consegue ouvir com maior qualidade tudo que o senhor está trazendo para a gente. Obrigada. Doutora Rosana, quer falar também, fazer suas considerações sobre a pergunta da doutora Maria Silvia? Eu me sinto contemplada pela fala do doutor Samuel. Nada a acrescentar. Então, acredito que nós vamos continuar aqui com as perguntas, e é um debate muito importante. E as perguntas que estão vindo são sempre nesse tom, questionando algumas situações que nós temos visto, algumas movimentações, sobretudo porque nos últimos tempos, até com a questão de George Floyd, o debate racial ganhou assim, o interesse, né? Um interesse, né, da mídia, mas é um interesse que, a meu ver, é muito triste, porque ele é realmente para vender a notícia, para ocupar o tempo, para fazer com que o comercial naquele determinado horário entre os noticiários seja um produto um pouco mais caro, e depois cai exatamente nesse descrédito, nessa invisibilidade contra a qual nós estamos sempre lutando. Nesse sentido, tem algumas perguntas aqui muito interessantes. A respeito que a Amanda Vitória nos pergunta, que, de maneira prática, além de buscar cada vez mais uma real consciência sobre discriminação racial, como a advocacia pode contribuir para a transformação do sistema jurídico? E, aliada a essa pergunta da Amanda, eu gostaria também aqui de complementar com uma pergunta que foi enviada pela doutora Graça, que é conselheira da nossa seccional, que ela diz que desconhece quantos profissionais negros e negras participaram da elaboração da Constituição de 1988. Diante disso e dos ensinamentos do professor Samuel Vida e da doutora Rosana Rufino, que também é professora, pergunto se o direito é um instrumento de poder nas mãos da branquitude. Doutora Rosana, quer começar pela senhora e depois nós passamos para o doutor Samuel Vida? Doutora Lázaro, estava até falando aqui também, a sua fala também saiu muito falhada para mim, eu não entendi integralmente a pergunta, até procurei aqui no Q&A, eu entendi que é uma pergunta da doutora Amanda, mas para mim também, acho que como eu saí e voltei, eu não consegui.
Vou tentar refazer a pergunta, qualquer coisa esteja falhando, você me sinaliza. Pergunta se o direito é instrumento de poder nas mãos da branquitude. É isso? Isso. Sim, com certeza, né? Como já dito aqui pelo Samuel Vida, o racismo é uma estrutura de poder, né? E os espaços de poder, de tomada de decisão, como o judiciário, o legislativo, o executivo, são espaços que moldam a sociedade como ela vai ser construída e consumida e pensada. Então, é claro que a advocacia não é um espaço, né, diferente. O direito, né, como instrumento de poder nas mãos da branquitude, vai ser utilizado, sim, para a manutenção de privilégios da branquitude e para a manutenção de desigualdades sociais, para subalternizar pessoas negras, para manter a maioria possível em condição de vulnerabilidade, sem mobilidade social e econômica no Estado, no estado da sociedade, né, para que seja mantido, sim, o status quo, né? E é o papel dos antirracistas e de quem exerce o direito, as pessoas negras que estão conscientes, né, dessas manobras que o Estado tem feito, denunciar, né, e tentar ocupar esses espaços para trazer a mudança. Por isso que é importantíssimo pessoas negras serem eleitas, é importantíssimo pessoas negras agora terem direito a cotas de 30% implementadas na OAB, já nas próximas eleições. É importante que a gente fiscalize as candidaturas laranjas, é importante que a gente fiscalize na OAB a autodeclaração racial, é importante que pessoas negras estejam nesses espaços para se atentar a essas manobras, né, de utilizar o sistema como um todo, não só o direito, como instrumento de poder nas mãos da branquitude. Eu vou tentar falar com o microfone mais próximo. Melhorou? Ficou mais audível? Sim, está melhor, doutor Samuel. Aí fico até constrangida de ter ele feito esse pedido. Não, problema, pelo contrário. Que bom que fizeram, porque é melhor que a gente consiga equacionar para ouvirem bem, né? Então, eu quero agradecer pelas perguntas, tanto da doutora Amanda quanto da doutora Graça. A pergunta da doutora Amanda, não há uma lista exaustiva de possibilidades ou de ações que a advocacia possa assumir, deva assumir, como contributo na luta contra o racismo. Eu diria que essa agenda é muito ampla e deve ser pensada em cada contexto, né? Tanto do ponto de vista coletivo, pensando aí, por exemplo, o sistema OAB, né? Eu tenho defendido isso desde sempre, eu milito no sistema OAB desde a época de estagiário, até porque quando eu comecei a estagiar, ainda nos anos 80, do século passado, eu estagiei como presidente da OAB. Então, eu sempre me envolvi com a OAB e acho que é uma organização muito importante, até mesmo quando os grupos que eu apoio não ganham eleição, eu continuo participando das comissões, porque eu acho que é um espaço que não é de um grupo ou de outro, de uma gestão ou de outra, é de toda a advocacia deve ser ocupado. A OAB tem um papel na sociedade brasileira muito relevante e cria uma expectativa política muito grande. Se nós olharmos, nenhuma outra instituição privada goza de tanto respeito, credibilidade e expectativa social quanto a OAB. E a OAB faz muito pouco em torno da agenda racial. As comissões trabalham de forma árdua, eu acompanho o trabalho da comissão liderada pelo doutor Maria Silvia, acompanhei, já integrei aqui da Bahia várias vezes, sei do esforço e da produtividade desses espaços. Mas a gente sabe que muitas vezes são espaços que sobrevivem, né, a pão e água materialmente, sem respaldo, sem investimento, sem prestígio, sem um reconhecimento pleno. E a gente pode mudar isso, deve mudar isso. A luta contra o racismo não é uma luta dos negros para ser realizada em comissões especiais. Essas comissões são necessárias, mas elas devem ser vistas como um momento transitório.
O debate sobre o racismo é um debate de toda a sociedade. A OAB precisa enfrentar discussões como o genocídio da juventude negra e ter posição sobre isso. Não basta ter proposta de impeachment contra o presidente e tal qual situação. Há outras agendas fundamentais que atingem a democracia, que comprometem a vida, né, cotidiana da maioria das pessoas, né, nessa sociedade, que precisa também ser objeto de interesse. Então, via OAB, com certeza, há uma série de agendas que precisam ser encampadas. E eu insisto muito numa tese. Nós precisamos deixar a condição de uso do direito reativo para utilizar cada vez mais o direito propositivamente. Nós temos arsenal para isso. Não é possível que nossa relação com o direito e o racismo seja apenas de esperar a vitimização, né, provável, segura, certeira, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, no mercado, num local ou no outro, para só então aparecer discutindo a questão. É possível construir uma agenda que se anteponha, que se antecipe, que tenha uma função preventiva e promocional do direito. A OAB tem um papel relevante nesse sentido, portanto, esse é um dos modos que a advocacia pode contribuir. Do ponto de vista da prática da advocacia cotidiana, há uma infinidade de formas que vai variar sempre de cada caso. Desde a possibilidade de constituir organizações, né, eu destacaria, por exemplo, a trajetória longeva do BLDES, mantendo um trabalho jurídico que se confunde com a própria intervenção enquanto movimento negro. Então, é uma possibilidade, até as formas individuais. Eu tenho chamado muito a atenção dos meus alunos, dos meus amigos que atuam na advocacia, e tento praticar também, há uma necessidade de ressignificar a própria distância simbólica que a prática da advocacia mantém em relação ao assistido. Muitas vezes, nós, negros, reproduzimos uma série de vícios elitistas que distanciam as pessoas atendidas, né, da interlocução conosco. Isso precisa ser visto. E isso não quer dizer que você vai abrir mão das prerrogativas da profissão, não. Mas é possível construir na linguagem, na atitude, né, no modus operandi, formas que facilitem a inteligibilidade do juridiquês, que possibilitem o maior acesso ao direito e à justiça por parte das pessoas negras. Tudo isso contribui para que o direito avance como ferramenta de luta contra o racismo. E, por último, e volto a dizer, isso não é exaustivo, é só exemplificativo, acho fundamental que, sobretudo os advogados negros, mas não apenas, todos aqueles que entendem que o racismo é um problema da democracia, que ameaça a sociedade, que precisa ser enfrentado, nós precisamos conhecer o direito desde a perspectiva das relações raciais. E aí eu vi aqui uma pergunta, uma questão que surgiu, doutora Lázaro, eu vou já me antecipar, pediram que eu citasse sugestões de bibliografia. Eu vou indicar algumas e podem me contactar pelas redes sociais, eu mantenho um conta ativo no Twitter, no Instagram, no Facebook, embora o Facebook esteja virando o velho Orkut, está sendo abandonado, mas ainda mantenho lá uma conta. Quem desejar fazer contato pode mandar mensagem, eu respondo e tento, na medida do possível, fazer sugestões. Aqui eu gostaria de sugerir, primeiro, um livro que é um livro de referência, Direito e Relações Raciais, de autoria da professora Dora Lúcia de Lima Bertulli. É um livro que foi a dissertação de mestrado dela, escrita em 1989, uma obra assim, fundamental para entender o campo do direito e relações raciais, um clássico, eu diria. Inclusive, é a partir daí que a gente vai dar nome ao programa que eu coordeno aqui na UFBA há 18 anos. Na UNB há um outro grupo. Em várias universidades hoje há grupos de estudo que se mobilizaram, se referenciam nesse legado da professora Dora Lúcia. Eu repito, Direito e Relações Raciais, de autoria da professora Dora Lúcia de Lima Bertulli. Vocês digitando aí no Google vai aparecer a opção para comprar o livro. Um segundo livro é Um Corpo Negro no Chão, da professora Ana Flausina. É um texto jurídico que melhor discute o genocídio no Brasil contemporâneo. Também trabalho acadêmico, também para uma jurista negra, uma mulher negra importantíssima na academia e no campo do direito. A terceira obra é aquela que eu já citei algumas vezes, Constitucionalismo e Atlântico Negro.
vai discutir como o Haiti refletiu na Constituinte de 1823 no Brasil, de autoria do Marcos Queiroz. E, por último, apenas para dar mais um exemplo, Constitucionalismo e Quilombos, de autoria de também um jovem pesquisador negro, Rodrigo Portela. Então, nós temos aí 4 obras que podem ser uma porta de entrada para esse debate no campo do direito. E volto a dizer, posso dar uma lista maior para não tomar aqui muito tempo, atendendo a quem tiver interesse, basta me mandar uma mensagem pelo Instagram ou pelo Twitter, que eu envio uma lista de sugestões, tanto de livros como de dissertações e de teses produzidas sobre a temática, que podem ser muito úteis nessa formação, além de autores que não são do direito em sentido estrito, mas que são potentes para o direito. Abdias Nascimento, Hélia Gonzalez, Beatriz Nascimento são exemplos disso. Não é só autor do direito. A Sueli Carneiro, a tese de Sueli Carneiro é fundamental para pensar diversos aspectos da juridicidade. Então, quem desejar pode apresentar a demanda e eu envio. Posso também mandar para a doutora Maria Silvia uma lista de sugestões e ela ver a forma de mandar para vocês por e-mail, deve ter um cadastro produzido pela atividade, através do qual isso possa ser compartilhado. Muito obrigada, doutor Samuel, e ótimas as indicações. Eu já aproveito para falar com todos que estão nos acompanhando, que depois nós vamos colher todas essas indicações que o doutor Samuel nos fez, as indicações que vierem da doutora Rosana e da doutora Maria Silvia, e vamos colocar num post lá no nosso Instagram. Apesar do Instagram estar ficando de lado, Facebook, doutor Samuel, eu ainda sou a pessoa analógica e ainda sigo muito essas redes, e então é um canal que todos vocês que estão aqui podem depois buscar essas referências e compartilhem com a gente, coloquem lá o feedback de como foi essa nossa conversa. E, sem mais perda de tempo, eu queria direcionar agora uma pergunta para a doutora Rosana, uma pergunta que foi nos feita pelo Kleber. O Kleber Vidal, ele diz que na vivência dele, ele vê muitas pessoas falando sobre questões de cotas para negros, e especialmente pessoas brancas reclamando que isso não deveria existir, e que o racismo já começa aí, inclusive colocando que os próprios negros são racistas a aceitar que tenham cotas. E então ele coloca que a pergunta dele para os palestrantes é sobre essa questão das cotas raciais. E aproveitando que nós estamos falando de cotas raciais, eu também gostaria que a doutora entrasse na questão dessa decisão que foi tomada dentro do âmbito da OAB, de cotas no sistema OAB para advogadas e advogados negros. O doutor Samuel falou aqui muito bem sobre a importância da OAB como instituição, a importância da OAB em todos os processos democráticos, e eu gostaria de saber qual tem sido a sua visão, doutora Rosana, principalmente sendo uma advogada negra e que está à frente também do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, o IAMB, que atua diretamente nessa questão e que foi um dos protagonistas, junto com outros movimentos, para que essas cotas fossem estabelecidas. Bom, pensando na pergunta do Kleber, né, a importância, né, da gente trazer esses debates para entender a construção da nossa sociedade, como que a gente tem pessoas, quando a gente reforça sempre falar de desigualdades sociais, né, que afetam diretamente a população negra, pensar como que tem pessoas brancas privilegiadas, como que elas chegaram a essa condição hoje. Então, a gente vai partir lá, antes do final do fim da abolição, antes do fim da escravidão e da promulgação da liberação dos escravos, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que previa o fim do tráfico negreiro e sinalizava que haveria a abolição da escravatura no Brasil. E aí, a partir daí, a gente tem um movimento, né, de grandes fazendeiros e políticos latifundiários que se anteciparam a fim de impedir que pessoas negras,
pudessem também se tornar donos de terras, né? Eu acho que aí a implementação, né, de uma lei, a lei de terras, né, já foi uma política que favorecia pessoas brancas, em detrimento do direito de pessoas negras. Essas mesmas pessoas também chegaram aqui, se você não é descendente de latifundiários e donos de pessoas escravizadas, você talvez, uma pessoa branca, né? Talvez seja descendente de algum trabalhador imigrante europeu que chegou aqui no Brasil, quando havia a transição da mão de obra escravizada para a mão de obra assalariada, também com políticas de cotas fornecidas pelo governo. Essas pessoas ganharam direito à passagem de navio gratuita, chegaram no Brasil com direito a acesso à terra e à moradia, a salário garantido durante um ano, a emprego garantido, enquanto houvesse enquanto as pessoas negras estavam sendo expulsas, né, dos lugares onde elas eram escravizadas, sem direito à moradia, sem direito à educação, sem direito a nenhuma reparação, sem nenhum direito a nenhuma indenização pelos anos de trabalho forçado em condições desumanas de violência física e psicológica contra essas pessoas. Então, você apagar isso da história, que essas pessoas já foram favorecidas por política de cotas, e ninguém fala que isso era uma política discriminatória e que favorecia pessoas brancas, mais uma vez, tentar deslegitimar a luta de movimento negro por direitos que nos são negados historicamente. Então, as políticas de cotas são políticas de reparação de 500 e quantos anos de exploração, subalternização da população negra no Brasil, a escravizada e nós pós-abolição. E a segunda parte da sua pergunta, em relação à política de cotas no sistema OAB, eu também acho que vai de encontro a essa política de reparação, porque os profissionais de advocacia negra, né, estão não só dentro da OAB, não só aqui dentro do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, mas nós temos profissionais negros da advocacia em vários estados do país, em várias frentes de trabalho, profissionais atuando em diversas áreas do conhecimento, e que não tem a possibilidade de adentrar esses espaços porque a nossa condição financeira realmente nos impede, porque para você fazer política, né, para você fazer campanha, para você fazer, né, você precisa ter dinheiro, capital não só humano, mas capital financeiro. E aí nós saímos em desvantagem, né, em contrapartida que os profissionais brancos, em sua maioria, como eu disse anteriormente, são donos dos grandes escritórios de advocacia, ocupam grandes espaços então são grandes jornais de direito que falam sobre o tema. Então, é uma competição desigual, sim. Então, a política de cotas, a obrigatoriedade de ter 30% desse espaço ocupado por profissionais do direito negros e negras é fundamental, sim, para que haja mudança desse status quo que tem sido impostos para nós, enquanto população, no modo geral, não só na advocacia, né? Nós, enquanto advogados e advogadas, não estamos isentos de sofrer os reflexos e as consequências do racismo. Excelente, doutora Rosana. Doutor Samuel, também esteja à vontade, doutora Maria Silvia, para comentar sobre essa questão. Eu me sinto bastante contemplado pela fala da doutora Rosana, mas eu gostaria só de enfatizar que a política de cotas não é uma invenção para suprimir direito dos outros. É uma medida de correção, é uma medida compensatória, reparatória. Não é uma novidade construída na realidade brasileira, é uma experiência que se alastrou pelo mundo, onde há sociedades plurinacionais, pluriétnicas, existe algum tipo de política de ação afirmativa, muitas vezes reservando vagas, como uma forma de garantir a minimização das desigualdades. Não pode ser considerado como normal que grupos, né, étnicos, raciais inteiros fiquem excluídos de processos
que são resultantes de estruturas, de lógicas de seleção, de recrutamento, de inclusão discriminatórias. Então, o que se trata é disso. Nós estamos falando de uma medida, por isso mesmo ela é temporária, né, de interrupção de um fluxo, de naturalização da desigualdade, da exclusão, uma medida que tem absoluto assento jurídico e político, todo espectro ideológico, você vai encontrar de pessoas de direita a pessoas de extrema-esquerda que reconhecem a relevância da política de cotas, amparadas juridicamente, no nosso caso, inclusive, com a constitucionalidade reconhecida pelo STF, de forma, inclusive, induvidosa. Portanto, se trata de um mecanismo a mais, não é o único, não atinge todas as vítimas do racismo, esse é o principal problema da política de cotas, mas pode ter um papel decisivo para desmontar a naturalização da exclusão que ocorre, sobretudo, em áreas de concentração de poder, seja poder simbólico, seja poder material. Eu diria que, pelo contrário, nós precisamos ampliar a política de cotas para determinadas áreas estratégicas. Por exemplo, eu tenho definido isso desde o início da década passada, é preciso obrigar o Estado a comprar serviços e bens de empreendedores negros. Uma parcela do maior contratante que mais movimenta a economia do país é o Estado, em todas as áreas que você imaginar. Por exemplo, livros. O maior comprador de livros do Brasil é o Estado. Se você tirar a compra de livros do Estado, quebra a maioria das editoras. Né? E nós não temos autores negros que produzem, às vezes, como Quilomboja, há 40 anos, de forma alternativa, e esse material não é comprado pelo Estado, produzindo uma literatura fantástica. Então, eu acho que a política de cotas tem que se expandir para outras áreas, para garantir, inclusive, que o acesso ao crédito seja assegurado para empreendedores negros, etc. Trata-se de uma política exitosa, ela mudou a cara da universidade. Eu venho de uma universidade que, quando eu fiz o curso de graduação, em meados dos anos 80, adolescente, em cada 200 alunos de direito que ingressavam por ano, apenas 2 eram negros. Eu fui um dos 2, em 1984. Eu voltei como professor em 2000, continuava o mesmo índice. Em cada 200 alunos, 2 negros. Hoje, com a política de cotas, nós temos uma diversidade bem maior. E olha que ainda tem problema, inclusive, de fraude, etc. Mas abriu-se uma janela que oportunizou a jovens negros o acesso a formações que anteriormente eram quase inexistentes, até na expectativa dessas famílias negras. Portanto, é uma experiência extremamente positiva, bem-sucedida, que não deve recuar diante de nenhum tipo de crítica. Há muita desinformação, a gente precisa garantir que essas pessoas tenham acesso às informações para, eventualmente, mudar de posição. Tem muitas perguntas, muitas perguntas mesmo que estão vindo pelo Q&A e também pela página do Facebook. Eu quero aqui me atrever a propor para a doutora Rosana e para o doutor Samuel Vida uma continuação dessa nossa conversa para que a gente prestigie todas as pessoas que estão nos mandando perguntas. Como o doutor Samuel se dispôs a receber essas perguntas pelas redes sociais dele, doutor Samuel e doutora Rosana, nós podemos enviar essas perguntas, vamos enviar com o nome de quem as fez, e aí vocês depois gravam um videozinho com as respostas, porque a gente consegue colocar nas nossas redes sociais com as respostas de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz com essa interação. Quando eu estou falando todo mundo, eu estou falando principalmente de mim, que eu vou ficar felicíssima em ter a oportunidade de ouvir a resposta de vocês dois sobre todas as perguntas assim, incríveis que estão chegando. Eu fico nervosa com o relógio, porque quando a gente quer que ele espere, né, a nossa relação com o tempo é difícil. Quando a gente quer que ele vá devagar, parece que ele não entende, aí ele quer correr. E é o que está acontecendo aqui. Então, antes que a gente nós nos percamos no tempo, tem muitas perguntas aqui relacionadas, em especial, sobre como é que a gente consegue promover uma mudança de cultura numa empresa como o Carrefour, que eu concordo com o Dr. Samuel que, em minha análise,
uma comissão sentar-se não foi a melhor estratégia, haja vista que abafou a história, a situação, e nós não sabemos nem como está a família do Beto agora. Tem também a questão dessa comissão que foi formada na Câmara, que muito se discute que não teve realmente um chamado para o movimento negro integrar. Foram escolhidas, pensadas alguns nomes e colocados lá como se estes nomes só representassem toda a comunidade negra. Não é uma crítica a esses nomes, mas é a forma de escolha de quem tem acesso. É novamente a questão do passe, né? Algumas pessoas tiveram um passe para compor essa comissão, em detrimento de outras que têm uma luta histórica. Então, fazendo uma junção disso, e também com a efetividade do Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei muito recente, mas que é uma lei que nos aponta muitos caminhos. Como vocês veem que toda essa correlação de forças resistindo ao avanço das pautas e também essa nossa tentativa de continuar impulsionando, nesse momento, a discussão racial, nos mostra o porquê do medo do povo negro. Quem tem medo do povo negro? Quem tem medo do acesso que as cotas vão promover? Por que esta resistência a um processo que é histórico e que tem que ter essa continuidade? Sei que é uma pergunta meio caótica, mas eu estou na expectativa aqui da resposta de vocês dois. Bom, tem um texto, um artigo, acho que o título é, né, do silêncio ao Estatuto da Igualdade Racial, né? Como eu já falei, o Estatuto da Igualdade Racial é a afirmação pelo Estado, porque é uma lei, né, promulgada pelo Estado, de que existe desigualdade racial no país. Então, é a confirmação que nós precisamos de políticas específicas de reparação para que a população negra tenha acesso a direitos individuais e coletivos e difusos, de acesso ao trabalho, de acesso à moradia, de acesso à saúde, de acesso à educação, que deu origem a políticas de cotas na educação, no judiciário, e na nossa luta, e a luta do movimento da advocacia negra, que veio antes de nós, para que as cotas fossem implementadas dentro do sistema OAB. Então, e o Estatuto da Igualdade Racial é reflexo da luta da população negra de anos e anos, assim como outras conquistas, né? Então, o medo é esse, que a gente não desiste de lutar, né? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. É um povo muito resiliente, resistente, um povo que foi escravizado, humilhado, explorado, retirado à força da sua terra natal, foi jogado às ruas depois de um período de abolição, com a lei de vadiagem que aprisionava pessoas negras que estavam sem emprego, foram jogadas para as periferias, né, dos extremos das cidades, hoje o encarceramento em massa, enfim, e a gente continua aqui resiliente e debatendo esse assunto, e não só debatendo, a gente, todos aqui, né, que estão nessa mesa, pelo menos, né, e estão dentro dos seus espaços, das suas instituições, dos seus trabalhos, pleiteando direitos não só para si, mas para toda a coletividade negra como um todo. E destacando a importância das políticas de cotas em várias áreas para que mude o cenário, né, que a desigualdade, a justiça social, para que o judiciário tenha um acesso à justiça igualitária para toda a população. Então, o medo é que nós chegamos nesses espaços e continuamos e estamos avançando. Acho que tem medo quem não quer entender que está no lugar de privilégio e que precisa abrir mão dos seus privilégios, ou do privilégio do sobrinho, do primo, do amigo, para que pessoas negras também estejam ocupando esses espaços, né? Não servindo à mesa como serviçais, mas sentados à mesa e
comendo do mesmo banquete. Eu me sinto bastante contemplado pela fala da doutora Rosana, mais uma vez, então vou ser breve. Também vou ser breve porque o celular está me informando que a bateria está quase chegando ao final. Eu penso que há três coisas que ajudam a entender isso que a doutora Lázara apresentou como uma questão que, longe de ser caótica, é uma questão que consegue articular vários aspectos do debate. A primeira é o que é racismo. Parece uma pergunta banal, mas não é. No fundo, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de identificar com mais inteligibilidade o que é o racismo e como ele se manifesta. Racismo tem a ver com poder. Racismo tem a ver com poder. Não só o poder político formal, mas o poder cotidiano, o poder de ter ao seu dispor, como aquele professor universitário que tinha uma senhora tratada como escravizada no interior de sua casa por quase 40 anos. Né? Racismo significa concentração de privilégios, possibilidades de exercer privilégios, de exercer direitos, de ter acesso a prerrogativas que outros não têm. Isso significa uma vantagem simbólica e material na sociedade. Então, essa é a primeira questão. Se isso é verdade, é óbvio que o racismo, para ser superado, vai implicar em conflito. Ninguém abdica de poder, ninguém abre mão de vantagem, sem pressão, sem conflito, sem polêmica. Não é possível superar o racismo apenas pela consciência. A ideia de que, olha, a educação não é verdade. O racismo só se resolve com repactuação das relações. E isso implica num processo político conflitivo. A gente não pode esconder isso. O conflito não é o conflito de inimigos que não se entendem, mas é o conflito de quem vai ter que rediscutir as condições de convivência, os espaços, os lugares, as oportunidades, os recursos na sociedade. Então, essa é a segunda dimensão. Então, vai ter resistência, está tendo resistência, já tem muita resistência. E pode ter também retrocesso. Não existe, aí voltando àquela questão da modernidade que eu comentava, não existe nenhuma lógica progressiva e progressista na história. Nós estamos vivendo uma conjuntura no Brasil que tem risco de golpe militar, né? Com declarações das Forças Armadas ameaçando a democracia. Nós não temos nada garantido, a não ser o que nós construímos com a nossa luta, com a nossa mobilização, com a nossa atuação. Então, nós estamos num movimento que comporta também agendas contrárias. É possível que, nesse momento, se o atual grupo político se mantiver no poder, nós tenhamos perdas de direitos relacionados à luta contra o racismo. Então, há disputa em cena. E, por último, por que o medo do negro? O medo do negro se justifica exatamente pelo medo de perder privilégios. Sempre foi assim. Né? O medo do negro é o medo de perder, né, a empregada doméstica super explorada, semi-escravizada dentro de casa. O professor universitário que tinha aquela senhora lá vivendo uma situação de sequestro, de caça, é um sujeito que provavelmente fez a sua carreira acadêmica porque tinha alguém lá lavando sua roupa, fazendo sua comida, cuidando dos seus filhos. É uma forma, o racismo produz formas concretas de intervenção na vida das pessoas que geram a desigualdade, que geram os privilégios. Se aquele cara tivesse tido que criar os seus filhos e não aquela senhora, talvez ele não tivesse feito o pós-doutorado que ele fez. Talvez ele não tivesse passado no concurso para professor da Universidade Federal. Então, nós estamos falando de algo que mexe com a vida das pessoas. E esse medo nada mais é do que a tentativa desesperada dos privilegiados de manterem seus privilégios. Só que há muito tempo que nós temos demonstrado que não vamos aceitar, nunca aceitamos, nem nos momentos mais difíceis, como da escravidão. Sempre houve quilombismo, sempre houve insurreição, sempre houve rebeldia, sempre houve a ação ousada de homens e mulheres, negros e negras, desafiando o sistema. É bom lembrar que uma escravizada, em 1770, deu entrada na primeira petição. Portanto, nós consideramos hoje ela a primeira advogada do país, que é a Esperança Garcia. É bom lembrar que Luiz Gama, né, vendido pelo pai como escravizado aos 10 anos, se transformou no maior jurista brasileiro do século XIX. Então, nós nunca entregamos os pontos,
O que hoje acontece é a ampliação para novos mecanismos, novas ferramentas, né, e uma ampliação da força política da comunidade negra organizada. Portanto, eles vão ter que aprender a domar o seu medo, porque nós, como disse muito bem a doutora Rosana Rufino, chegamos definitivamente. Não há recuo, não há possibilidade de aceitarmos voltar para um patamar anterior de exclusão. Nós estamos aqui para ficar, nós construímos esse país, nós temos absoluta legitimidade para exercer toda e qualquer atividade que desejarmos, e competência e qualificação para tanto. Portanto, a nossa presença é definitiva. Quem tem medo vai ter que perder o medo, aprender a conviver e aprender conosco, porque nós temos um legado civilizatório, uma experiência de vida, uma trajetória de resiliência que pode ajudar muitos desses medrosos a superarem seus medos e enfrentarem a vida. Eu estou aqui completamente embebecida com tudo que eu aprendi com essas falas. Eu me sinto muito contemplada e a gente já se encaminha para o final desse evento, mas eu saio daqui com a sensação de coração aquecido, sabe? De esperança, essa expectativa boa, nem costuma... O Jeff costuma dizer sempre, né, Rosana? Venceremos. É exatamente com o coração assim que eu saio desse nosso encontro tão maravilhoso, tão rico, tão potente. E eu só posso agradecer a oportunidade de ter sido a intermediadora desse debate. Quero aqui apresentar meus cumprimentos à excelência da doutora Rosana e do doutor Samuel. Me deixa muito, muito feliz viver esse momento com vocês. É muito especial para mim. Nós tivemos aqui mais de 320 pessoas nos assistindo só na sala de Zoom, fora as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Esse evento vai ficar disponibilizado no Facebook para que outras pessoas possam ver. Quem assistiu aqui, acompanhou conosco, indique para que mais pessoas tenham conhecimento de tudo que nós aprendemos hoje. E, sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa presidente, doutora Maria Silvia, para que ela faça o encerramento. Muito obrigada mesmo. Bom, eu não tenho palavras aí para agradecer a disponibilidade do doutor Samuel Vida, da doutora Rosana Rufino, da doutora Lázara, agradecer a parceria de vocês, porque é isso, Samuel, nós estamos aqui, né, porque andamos aí ladeadas com mulheres que estão fazendo toda a diferença dentro da OAB de São Paulo, e, para minha sorte, essas mulheres caminham junto comigo, né? E sem elas, doutora Lázara, doutora Rosana Rufino, a doutora Rafaela Reis, a doutora Maria Costa, que é presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, e que juntas pensamos todos esses eventos para a Comissão de Igualdade Racial. Ela já colocou aqui, a doutora Lázara, da excelência do evento, do alcance que nós tivemos com o evento. Então, eu só posso agradecer, mais uma vez, doutor Samuel, a disponibilidade, né? A doutora Rosana Rufino, que estava até preocupada, porque nós estamos juntas aí num programa de mestrado, foi a primeira pergunta que ela fez, mas não vai ter aula nesse dia? Eu falei, não, eu já sei que não vai ter aula nesse dia. Então, muito obrigada. Agradeço a todas, todos e todes pela audiência, e como a doutora Lázara já comentou, nós enviaremos as perguntas restantes aí para os nossos palestrantes e vamos ver a melhor forma de colocar isso à disposição de vocês aí no site da Comissão de Igualdade Racial, no Instagram, enfim. Muito, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite.